Alegria poder estar aqui. Espero que você tenha tido uma semana abençoada. Amém? Essa semana foi uma semana de um trabalhar diferente de Deus na minha vida. E foi algo precioso da parte do Senhor. E eu vou compartilhar um pouco com vocês. Quero também aproveitar e dizer que hoje eu estou tendo a grata felicidade de estar falando com vocês, ao mesmo tempo estar falando com a minha família lá em São Paulo, né? Falando com meu filho, com a minha filha, que estão hoje lá em casa, estão nos assistindo daqui. Um beijo para o coração deles. O Theo está chegando, logo está aí, né? Estamos aí numa alegria, numa contagem regressiva, né? Uma expectativa muito grande da vinda do Theo, né? Então, como eu disse para vocês, essa semana foi uma semana de um agir diferente de Deus na minha caminhada, e eu vou compartilhar algumas coisas com vocês. Eu tive, desde semana passada, domingo passado, eu tive a oportunidade de estar no Rio de Janeiro, lá em Xerém, né? Participando de um curso, a qual nós, pastores da Igreja Metodista Wesleyana, estamos fazendo, e os assuntos dizem respeito à igreja, dizem respeito a esse tempo, dizem respeito a gente entender e compreender essa geração, né? E quando a gente não entende, a gente não consegue se comunicar a essas gerações. Eu descobri que eu sou da geração dos veteranos. E a geração de hoje é a geração milênio. Então, há uma diferença muito grande entre os veteranos e os milênios, né? E a maneira de se comunicar, a maneira de interagir, a maneira de conversar, né? E falamos sobre liderança, sobre desengrejados, de tantos outros assuntos. Foram dias intensos, foram dias de muita informação, e espero em Deus de muita formação, porque não é só ouvir, é permitir que aquilo que você ouviu também transforme você, né? Amém? Por isso que a gente tem que estar com os nossos ouvidos abertos, para aquilo que a gente ouça transforme a gente, mude, né? Eu vou completar 62 anos de idade e ainda estou buscando a cada dia melhorar dentro daquilo que o Senhor, das sementes que o Senhor tem depositado na minha vida. Amém? E nesses dias lá, tão despretensiosos de mim, mas de grandes oportunidades da parte de Deus, chegamos no domingo e fomos para a igreja, né? A gente é meio assim, apaixonado por igreja, e nós estávamos lá, vamos fazer o quê? Vamos para a igreja. Aí nós fomos para a nossa igreja lá da Central de Mantiqueira, tentamos assim entrar meio 007, escondido lá no meio do pessoal, né? Aí o pastor fez um convite: quem está aqui pela primeira vez? Um abençoado que estava comigo levantou a mão, um pastor. É que ele queria conhecer como que era o projeto, que tem todo lá um trilho que eles fazem, ele queria conhecer, e nesse trilho ele deu de cara com o pastor Luiz Carlos, né? E ele falou assim: você está sozinho? Ele falou: não, estou com o pastor Wagner. Não, o Wagner está aí, chama ele. Aí fomos lá, fomos conhecer uma estrutura maravilhosa de igreja, queridos, maravilhosa. Eles têm simultaneamente 4 cultos acontecendo ao mesmo tempo. Ele tem o culto que acontece no templo, ele tem o culto das crianças, o culto dos pré-adolescentes e o culto dos adolescentes e jovens. Ambientes, todos eles separados. Uma ideia, para você ter uma ideia, trabalham na igreja, em cada culto de domingo, mais ou menos 70 voluntários para fazer isso acontecer. Fiquei assim, impactado com o que eu vi, né? Impactado com o que eu vi, né? E aí na terça-feira, o pastor Luiz foi dar aula para a gente, falar sobre geração, e ele me fez o convite para ir pregar na terça-feira à noite lá na igreja de
Central de Mantiqueira, e foi um privilégio para a gente, para mim, poder estar lá. Fui testemunhado do que Deus fez. Uma vida entregou, um jovem entregou a vida para Jesus, pessoas foram impactadas, né? Foi algo tremendo da gente ver a funcionalidade da igreja, né? Depois, na quarta-feira, o professor que ia dar aula à noite acabou tendo um problema que a esposa não passou bem, um diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, e ele não pôde vir, e a gente falou assim: vamos fazer o quê? Vamos para onde? Vamos para a igreja. Mas que igreja que nós vamos? Já que nós estamos em Xerém, vamos lá na igreja do Cláudio Duarte. E nós fomos lá na igreja do Cláudio Duarte. Uma igreja, na quarta-feira à noite, tinha umas 1.200 pessoas. Escola separada para as crianças, o mesmo modelo. A mesma formatação. Uma escola, uma igreja para criança, uma igreja para jovens e adolescentes, uma igreja para pré-adolescentes. Plena quarta-feira, funcionando. Foi muito bom a gente estar lá. E também tive a oportunidade, queridos, de, na sexta-feira à tarde, fazer algo que eu anelava no meu coração desde 2014. Eu trabalhei com um pastor, logo que eu cheguei em Santa Catarina, em 2004, e nós trabalhamos juntos até 2014. O começo foi muito bom, mas não terminou bem. Infelizmente não terminou bem, né? Por imaturidade, por vaidade, eu não sei o que foi, né? Por todas essas coisas que não deveriam acontecer na nossa vida, mas que acabam acontecendo. E eu sempre orei pedindo a Deus me dar a oportunidade de falar com ele. Eu encontrei com ele em 2017, ele estava muito doente, ele continua ainda afastado por enfermidade. Não deu para a gente conversar, porque em 2017 ele estava doente físico e eu estava doente da alma. Não ia dar certo, né? Dois doentes conversando, nós só vamos estar trocando, né, as nossas enfermidades. E eu até desisti de orar, queridos. Porque como ele foi embora para o Rio de Janeiro, eu continuei aqui no Sul. Eu até já não orava mais intensamente a respeito disso. Mas as nossas orações, elas são guardadas diante do Senhor, queridos. É isso que você tem que confiar. E eu estou lá de maneira despretensiosa. E o pastor Luiz falou assim: eu fui almoçar com o Rogério e falei que você está aqui, e ele falou que gostaria muito de vê-lo. Eu falei: é a ponte que Deus está criando. E na sexta-feira à tarde, eu saí de Xerém, subi a Petrópolis, são mais ou menos 40 quilômetros de distância. Fui lá, fui encontrar com o Rogério, tivemos 2 horas juntos, e depois de conversarmos a respeito de muitas coisas, lembranças, de verificar, de ver, entender o que ele estava passando em termos de enfermidade. Depois desse tempo todo, eu disse assim para ele: eu já vou dizer uma coisa, eu não vim para cá para tomar café com você. Eu vim para cá porque a nossa história não terminou bem. Ela começou muito bem, mas não terminou bem. Eu estou aqui para te pedir perdão. Eu estou aqui diante de você, diante da Ana, e pedir que você nos perdoe. Eu não soube lidar com determinadas coisas, eu não soube fazer, eu não soube transitar em determinadas áreas. Eu não soube resolver determinadas circunstâncias. Eu sei que você saiu ferido e eu também saí ferido dessa história. Só que nós temos uma história junto. E ela não pode ficar marcada pelo que aconteceu. Eu não posso terminar assim a minha história com você sabendo, né, que na realidade talvez ou a minha atitude ou a minha falta dela tenha trazido um prejuízo para a nossa relação, para a nossa amizade. E foi um tempo de quebrantamento, um tempo de choro. Nos abraçamos, oramos, colocamos tudo aos pés da cruz, e o nome do Senhor foi glorificado.
E eu saí de lá, queridos, como diz o outro, como que pisando nas nuvens. Porque a coragem não é de você falar, a coragem é de você reconhecer. Isso é ser corajoso. Porque tem muita gente que diz assim, eu sou corajoso porque eu falo. Não, corajoso é você reconhecer que às vezes você fala demais. E tem que voltar lá, pedir perdão para a pessoa. E Deus me deu essa oportunidade, e eu saí de lá. Eu saí de lá maravilhado. E eu fiquei pensando nessa história, porque não estava, nada disso estava no script. Eu não tinha pensado em absolutamente nada disso. E eu tive bastante tempo para pensar, porque eu saí de Xerém ontem, eram 5 horas da manhã, e cheguei aqui em Livramento, eram 8 horas da noite. Então eu tive muito tempo para pensar. E o que eu escrevi aqui foi nesse tempo. E eu percebi com isso que Deus utiliza caminhos que a gente nem imagina. Deus utiliza maneiras e meios que a gente nem faz ideia. Deus vai responder oração que a gente, a princípio, já não está mais orando a respeito dela. Deus vem abrir porta onde a gente acha que ela já não tem mais. Deus vem colocar ponte onde a gente acha que tem um muro. Deus abre oportunidade e possibilidade dessas respostas das nossas orações. Eu já parei de orar a respeito disso há muito tempo. Em 2017 eu parei de orar. Nós estamos em 2023, faz 6 anos. Mas de 14 a 17 eu orei intensamente sobre isso. E sexta-feira passada, Deus manifestou o seu cuidado, abrindo uma oportunidade de a gente restaurar. Eu percebi com isso que Deus continua acreditando em nós, queridos. E fazendo depósito nas nossas vidas. Derramando sobre nós as suas bênçãos. Mas o que Ele espera de nós? Ele espera uma resposta. Eu estava lá. Conversei com o Luiz, nem imaginei que o Luiz fosse conversar com o Rogério, nem imaginei que o Rogério ia poder conceder essa possibilidade. E agora Deus fez tudo isso e agora Deus espera uma resposta minha. E a minha resposta foi, eu vou lá conversar com ele. Eu vou lá. Eu não vou ver o amigo só, eu não vou ver o pastor. Eu vou lá acertar uma pendência que ficou mal resolvida. Essa é a resposta, não foi por isso que eu orei, não foi por isso que eu clamei, e agora Deus está dizendo assim, está toda a possibilidade diante de você, o que é que você vai fazer agora? Eu fui lá. Talvez para Rogério não tenha tido tanta importância, mas para mim, foi extremamente importante. Extremamente importante. Porque o diabo não tem mais como suscitar nenhum pensamento contrário, porque tudo foi resolvido. Continuamos nos amando, talvez não nos encontraremos, porque ele continua morando no Rio, ele não está mais pastoreando, está afastado por uma enfermidade difícil de ser tratada, não existe um tratamento a curto ou a médio prazo. Mas estamos livres disso. Ele está livre, eu estou. Talvez nessa noite que Deus queira falar para você justamente isso. Que não há necessidade de você estar carregando coisas que você já deveria estar livre. Você já deveria estar livre. E com isso eu quero compartilhar com vocês, eu tenho dito aqui que tem um personagem da Bíblia que ele é inspirador para mim, que é Moisés. Então eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler alguns textos e compartilhar algumas coisas a respeito disso. Vim com muita informação, assim, como diz o pessoal, a gurizada, né? Estou pilhado, mas eu tenho que tomar um cuidado danado.
porque tem todo um processo, tem algumas etapas, é assim, sabe? Eu estou assim querendo ver a coisa acontecer, porque eu vi lá em loco, eu vi acontecendo, eu vi os resultados, e assim eu vim apaixonado cada vez mais por Jesus, pelo que Jesus está fazendo, queridos. Mas eu sei que nós temos diferenças regionais, diferenças culturais, e que a gente precisa também entender essas coisas. Foi o que eu disse lá para o pessoal. Falei, isso é muito bom aqui. Xerém, por incrível que pareça, são poucas pessoas aqui que conhecem Xerém, mas Xerém é um negócio que você precisa conhecer, queridos. Xerém, quando você conhecer, você vai dar glória a Jesus por onde você mora. Em primeiro lugar, você vai falar, Deus, como o livramento é bom, Deus. Eu te louvo por Senhor ter me colocado ali. Vai ter uma coisa em Xerém que a gente precisa orar para que aconteça aqui. E isso começa de você. 60 a 70% da população de Xerém é evangélica. Você vai no mercado, é louvor. O cara está vendendo fruta na rua cantando Cassiane. Você entra no ônibus, é louvor. Você chama Uber, é louvor. 70% de Xerém é cristão. Então é fantástico, cara. Apesar de você não tá naquele lugar que demanda assim de um olhar, né, de muita compaixão, assim, um negócio assim para viver em Xerém, precisa ter nascido em Xerém. Mas o fantástico, eu estava na igreja do Cláudio Duarte, na quarta-feira à tarde, o irmão passou por mim, ô pastor, que bom, ontem eu estava lá no culto e viu o senhor pregando, que coisa boa. É mesmo, irmão? Eu nem sabia que ele estava lá. Eles vão para a igreja, eles vão na igreja na segunda, eles vão na terça, eles vão na quarta, eles vão na quinta. Eles são apaixonados por Jesus, queridos. Nós vemos lá uma família, 2 bicicletas daquela Barra Forte, se lembra? Aquela Eloy Barra Forte, a mulher sentada atrás, o filho na outra, ele com a Bíblia debaixo do braço, e andando, e pedalando, e indo para a igreja, e a gente tem às vezes toda a possibilidade, não vem? Amém, queridos? Deus está falando com você? Êxodo capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 5, um texto que você conhece. Capítulo 3, do 1 ao 5. Capítulo 3, do 1 ao 5. Diz assim: Ora, Moisés estava apacentando o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levou o rebanho para trás do deserto, e chegou a Horebe, o monte de Deus. Apareceu-lhe um anjo do Senhor, em uma chama de fogo do meio da sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia, pelo que disse: Agora me virarei para lá e verei essa maravilha. E por que a sarça não se queima? E vendo o Senhor que ele se virara para ver, chamou o meio da sarça e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Não te achegues para cá. Tire os sapatos, em algumas traduções, sandálias do pé, porque o lugar em que tu está é terra santa. Amém? Eu acho fantástico a história de Moisés. Tem muitas histórias. Eu acho fantástica a história de José, né? Um pastor pregando domingo na igreja, falando sobre generosidade, ele falou algo assim que conectou meu coração ao entendimento que Faraó foi um instrumento para que José cumprisse o propósito, né, que Deus havia criado ele. E existem muitos personagens, Davi, Daniel, né, mas Moisés, por toda a sua característica, né, eu sou um apaixonado por Moisés, porque Moisés era um improvável, queridos. Moisés era como nós, um improvável, né? Moisés, ele fazia as coisas
que ele achava certa, mas dava tudo errado. Moisés está lá no palácio, sei lá onde, e está vendo lá uma discussão entre um hebreu e um egípcio, e ele tentou fazer o que era certo. Você já fez isso? Ele tentou fazer o que era certo, queridos. Foi lá, ele não foi apartar a briga, infelizmente ele deveria talvez ter apartado a briga, mas ele foi lá, tomou partido, acabou tirando a vida do egípcio, enterrou ele, e achou que ia ficar tudo bem. Às vezes a gente está fazendo as coisas com uma boa intenção, coisas que a gente acha que é certo, né? Muitas vezes eu já fiz isso. Sabe aquela coisa que você vai falar, você fala assim, eu vou falar, e às vezes você se empolga demais, né? E dá tudo errado, e aí você fala, eu não devia ter falado, eu devia ter ficado quieto, né? Às vezes você vai tomar uma atitude impulsionado para tentar resolver um problema, mas da maneira como você resolve o problema, ou da maneira como você se expressa, fica pior a situação. Moisés era assim. Moisés era o homem que chegava lá e tentava resolver, mas não dava certo. Foi descoberto, vai fugir, vai embora, né? E aos 40 anos de idade, ele vai começar uma nova caminhada. E você conhece isso, ele vai ficar lá apacentando as ovelhas do sogro. Quando Moisés chega, fugindo, em que ele vai ajudar as filhas que estavam tirando água, e os pastores não deixavam ela tirar água, né? Ele foi lá e foi resolver aquele negócio. A Bíblia não diz como é que ele resolveu, mas ele resolveu. Ele resolveu tanto que quando elas voltam, o pai delas diz assim, mas por que vocês voltaram tão cedo? Aí ela disse, não, é que tinha um egípcio que nos ajudou. Ele estava tão descaracterizado que elas olhavam ele como um egípcio. Era um improvável, queridos. Talvez eu e você sejamos daquele, eu com certeza, depois desse final de semana, que me julgo o mais improvável de todos, vendo o que Deus fez, eu falo, Deus me ama muito. Não é, queridos, é por isso que eu sou apaixonado por Ele. Porque eu conheço a minha história. Você conhece a sua? Você conhece? Se você conhece a tua, você sabe o quanto Deus te ama para você estar aqui. E eu estava lá, e de repente, terça-feira, eu estou numa igreja contando aquilo que Deus está fazendo. Segura o guri aí. Só não deixa ele se machucar. Não tem problema não. Eu não vejo a hora dos meus netos correndo assim. Como os que sonham. Um já está correndo, um eu já tenho que segurar, o outro daqui a pouco vai estar por aí correndo. Você é assim, um improvável. E de repente eu estou que nem criança, olhando assim para cima. Deus, eu estou aqui mesmo. Sou eu mesmo, Deus. Moisés era desses homens, improvável. Descaracterizado, não tinha uma identidade. Os outros reconheciam ele de outra forma. Sem saber. Acho que nem ele mais sabia o que ele era. Outro dia perguntaram para mim, pastor, você é natural de onde? Bem, eu sou natural de São Paulo, mas eu também já não sei mais o que eu sou. Porque eu já saí de São Paulo faz tanto tempo, faz 20 anos que eu saí de São Paulo, que eu não sou mais paulistano. Mas também eu sei que eu não sou gaúcho. Passei por Santa Catarina, mas também não sou catarinense. O que eu sou, eu não sei. O bom é que eu sei que eu sou filho de Deus. Então, é assim, descaracterizado. O improvável. E o que me interessa, o que me chama a atenção, é que quando a gente olha para esse tipo de coisa, a gente faz uma pergunta: por que Deus escolheu Moisés para uma missão tão grande que a gente sabe que é a missão de tirar o povo? Quando foi que Deus escolheu Moisés? Queridos, Deus não escolheu Moisés nesse momento que a sarça ardia.
Deus não escolheu Moisés nem quando ele foi encontrado dentro de um cesto de junco. Deus não escolheu Moisés nem quando ele nasceu e para ele estava reservada a morte. Não. Deus o escolheu antes da fundação do mundo. Porque o propósito de Deus com Moisés vem antes do seu nascimento. O propósito de Deus com a minha vida e com a sua vida vem antes do nosso nascimento. Há um propósito de Deus. Há algo que Deus deseja manifestar e se fazer manifestar através das nossas vidas, queridos. Amém? Essas circunstâncias que aconteceram com Moisés, que foram se materializando, é a demonstração da manifestação do eterno na vida de Moisés. É isso que você e eu temos que entender. Muito possivelmente você se acha tão improvável quanto eu. Muito possivelmente você planeje uma circunstância para a tua vida e Deus abre uma janela no meio dela que você nem imagina, para que Ele seja o instrumento de usar a tua vida, mesmo você se achando improvável. Foi o que Deus fez na vida de Moisés. Moisés era o improvável. Quando ele nasce, havia uma sentença de morte para todas as crianças. Ele vai ser colocado dentro de uma cesta de junco, e você conhece a história, que a filha de Faraó o encontra. E a gente achando que tudo isso não tem o dedo de Deus, queridos. A sarça acontece, se manifesta, e a gente acha que todos os acontecimentos da vida de Moisés foi por acaso. Não, queridos. Foi a manifestação do Eterno sobre a vida dele, para que ele pudesse estar preparado para o cumprimento do propósito que Deus tinha para a vida dele. Então eu quero que você pense comigo, queridos. As expectativas de Deus a teu respeito. Quais são as expectativas de Deus a teu respeito? Eu quero dizer que as expectativas de Deus a teu respeito vão parecer inicialmente inalcançáveis. E por que Ele vai fazer isso? E por que Ele vai mostrar para você que a expectativa que Ele tem com você, para você parece inalcançável, para que você possa entender que tudo quem faz é Ele. Tudo é Ele quem faz. As expectativas de Deus a nosso respeito e a maneira como nós nos enxergamos. Você se lembra quando os espias foram enxergar a terra, nós parecemos como gafanhotos diante dos gigantes. Olha a maneira como a gente às vezes se enxerga. Mas qual era a expectativa de Deus? Entra lá, passa a navalha em todo mundo, acaba com todo mundo que eu vou adiante de você. Olha a expectativa de Deus e a resposta da gente. Por isso que quando teve a oportunidade, na terça-feira, nós estávamos em 4 pastores. O pastor Luiz perguntou, quem é que pode pregar? Um disse, eu não posso. O outro disse, eu também, hoje não dá. O outro disse assim, o pastor Wagner vai, eu estou lá. Eu falei, e o Luiz falou, você vai? Vou. Porque há uma expectativa da parte de Deus, eu não posso olhar para mim. Porque por mim eu não iria. Mas a expectativa da parte de Deus tem que ser respondida. E a minha ida lá, fez com que um jovem, naquela noite, entregasse a vida para Jesus. Talvez eu fui lá, não para falar para todo mundo, eu fui lá para falar para aquele jovem, para aquela vida, que Deus alinhou aquele momento para que isso acontecesse. Então, quando você olha para você, quando você olha para a sua debilidade,
você coloca de lado a expectativa de Deus. Mas sabe por que você coloca de lado a expectativa de Deus? Porque você acha que é você que vai fazer. Porque você acha que é você que vai fazer, mas não é você que vai fazer, queridos. É Deus que vai fazer em você e através de você. É Deus que vai fazer, queridos. Moisés é esse homem que ele vai olhar para a sua aparência, ele vai olhar para a sua deficiência e vai colocar desculpa. Você se lembra disso? O Senhor diz para ele fazer, ele diz, eu não posso. Por quê? Tenho um problema de fala. Ele tinha um problema de dicção, talvez. A Bíblia não deixa muito claro a respeito disso, mas ele vai arrumar isso, ele vai colocar essa circunstância, ele vai pontuar essa situação na tentativa de relutar contra a tarefa que ele estava recebendo. Mas se você ler, o Senhor vai lembrar ele e vai dizer assim, ô Moisés, quem fez a boca, Moisés? Quem é que fez? Quem é que criou? Quem é que te formou? É isso que eu e você temos que entender, queridos. Deus nos ama tanto, que quando Ele sonhou com cada um de nós, Ele sabia o que cada um de nós carregaria. O que eu carrego é diferente do que a minha esposa carrega, é diferente dos meus filhos carregam, é diferente do que os pastores carregam, é diferente do que você carrega, mas o que eu estou carregando está a serviço do Senhor. Então não existe maiores e menores, existem os comprometidos com o que carregam e não comprometidos com o que carregam. Porque a gente cantou agora há pouco, que a gente vai fazer tudo, mas de vez em quando a gente manda fazer alguma coisa, o tudo ficou para trás. Deus vai falar para Moisés, quem criou a boca? Quem fez você? Você acha que eu fui pego de surpresa? Você acha que eu não sei disso? Eu de vez em quando chego para o Senhor, Senhor, o senhor tem certeza que é eu que o Senhor quer que faça isso? Porque tem tantas outras pessoas capazes de fazer. Sou eu que o Senhor quer que faça isso? E o Senhor diz, então tá bom, então o Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. O Senhor sabe o que o Senhor está fazendo. Porque Ele sabe o que está fazendo, queridos. É interessante que nesse propósito de Deus para a vida de Moisés, e é isso que eu quero que você pense um pouco, nessa noite, não estava incluso só no propósito de Deus o povo, não só o povo, também estava incluso e principalmente a família de Moisés. A família de Moisés estava lá. A família de Moisés era contada no meio daquele povo. Tanto é que Arão e Miriam vêm para perto dele. Não era uma questão só do povo, era uma questão também de família. E aí eu quero pensar com você que Deus usa e nos usa para manifestar o seu propósito, para impactar a nossa família. Porque nós, eu e você, os improváveis, seremos os instrumentos de Deus para arrancar a família da mão de quem eles estão presos, queridos. Mas como? Como eu vou fazer isso? Obedecendo ao Senhor. Não olha para a sua improbabilidade, não olha para a sua capacidade, olha para o Senhor. Olha para o Senhor. Isso é minha heresia particular, tá? Posso ser herética aqui?
Moisés tirou a família dele do Egito e veio acompanhado do resto do povo. O povo veio, eu vou tirar a família, vocês querem vir? Então vamos junto, tem lugar para todo mundo. O improvável, Deus está cumprindo um propósito, não só para tirar o povo, mas para mexer na família, para estruturar a família. Tanto é que depois a família de Arão vai se tornar a família de sacerdotes. Aquele que você acha que não tem condição de ser nada, queridos, aquele que você diz assim, mas olha o que aconteceu, olha o que aconteceu. Eu estou lá no monte e Arão lá está fazendo bezerro de ouro. A família de vez em quando faz isso. Mas Deus vai usar eles. Se você se mantiver no propósito. Se você entender que como improvável, você aproveita as oportunidades que Deus te dá. Eu louvo a Deus porque minha família, os meus filhos estão na casa do Senhor. Eu era o improvável. Você já sabe a minha história. Mas Deus mudou essa história. Deus transformou a minha casa. Para que isso acontecesse, Deus teve que destruir algumas coisas dentro de mim e reconstruir coisas novas dentro de mim. Por isso que eu falo que o fundamento do Senhor na nossa vida tem muito mais do que aquilo que Ele tira de nós, do que somente aquilo que Ele põe em nós. Eu não sou mais o mesmo homem que eu era 28 anos atrás. Dia 28 de maio agora vão fazer 29 anos que eu me converti. Deus foi desconstruindo, porque antes de eu nascer Ele tinha um propósito. E nesse propósito incluía minha família, incluía Santana do Livramento, incluía Bagé, incluía tantas outras coisas, incluía a conversa que eu tive com o Rogério, incluía com tudo isso, queridos. Deus ainda nos dias de hoje está levantando improváveis, queridos. Deus ainda nos dias de hoje está buscando improvável. Porque sabe o que é bom improvável? Porque o improvável, ele sabe que ele não tem condição de fazer nada. Ele é totalmente dependente do Senhor. Sabe por que às vezes a gente não consegue transitar, fazer as coisas? Porque a gente não depende de Deus. A gente acha que é na nossa força, né? E não é na nossa força, porque não é nem por força, nem por violência, mas sim através do meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus quer, através da tua vida, impactar a tua casa, impactar a tua família, impactar a tua vizinhança, impactar essa cidade. Mas a primeira coisa que você tem que reconhecer é que é Ele que vai fazer, e que você só é instrumento. É Ele que vai agir. E eu e você só somos instrumentos da mão dEle, queridos. Agora, quando Ele faz, quando Ele abre a oportunidade, quando Ele escancara uma porta, quando Ele cria uma ponte, o que você faz? Qual é a tua resposta? Vou falar com Ele? Não. Camarada, não vou falar com Ele não, porque eu conheço a história dele. Mas a história dele pode ser mudada, como foi mudada a tua, como foi mudada a minha. Então você tem que estar atento, porque Deus está abrindo, Deus está concedendo oportunidades diárias para as nossas vidas, para nós fazermos a diferença, para nós cumprirmos o propósito dEle na nossa terra, para nós cumprirmos o propósito dEle dentro da nossa casa, cumprirmos o propósito dEle dentro da nossa família, cumprirmos o propósito dEle dentro da nossa sociedade. Mas você.
Mas eu sou o menor da minha casa, glória a Jesus, porque agora então ficou melhor ainda, porque se você é o menor, é só o Senhor, e você confia nele, você vai fazer. Só que você tem que transicionar isso dentro da sua mente. E não só ser a resposta, mas é dar uma resposta ao Senhor disto. Você precisa entender que Deus deseja mostrar a sua grandeza através das ações em nossas vidas e através das nossas vidas. Estava lá, eu sei o BO que aconteceu em 2014, 2015, 2016, com a situação do Rogério. Eu sei, estava lá. Eu vivi isso. Agora Deus quer não só fazer através da minha vida, mas quer usar essa situação para fazer na minha vida. Na minha vida. Porque às vezes a gente, queridos, diz para o Senhor, eis-me aqui. Só que quando o Senhor vem, quando o Senhor se manifesta, quando o Senhor pede, a gente vira as costas, a gente fica com medo, o orgulho, a arrogância, a prepotência toma conta. O que vão pensar de mim se eu for lá? O que vão pensar de mim se eu falar com isso? Eu já disse para vocês, o dia que eu entendi a respeito do perdão, a primeira pessoa que eu saí correndo para ir falar com ela, eu entendi, mudou uma chave dentro de mim, e eu sei que eu tinha que engolir, porque eu era extremamente arrogante, não era nem o problema a pessoa, era eu. Mas agora Deus me trouxe uma revelação, e eu preciso, através dessa revelação, dar uma resposta ao Senhor, e eu fui lá bater na porta da casa da minha sogra. Minha sogra apavorada desceu, o que foi que aconteceu? Está tudo bem? Está tudo bem. Só que eu só vim aqui para pedir perdão para a senhora. Porque eu sei o quanto eu lhe magoei. O quanto eu entristeci seu coração. O quanto eu lancei palavras que não deviam ter lançado sobre a sua vida. Porque agora Deus não está fazendo através de mim, Ele está fazendo em mim também. Quando Moisés tem um encontro, Ele não está fazendo só através de Moisés, Ele está fazendo na vida de Moisés também. Ele está transformando Moisés também. E Moisés também não devia ser muito fácil, porque Deus mandou ele falar a rocha, ele foi lá, desceu o pau na rocha lá e não entrou na terra por causa disso. Então, mas veja bem o quanto Moisés foi transformado, querido. É assim, nós não estamos vendo sarça arder aqui, amém? Amém? Mas se você não entender que é Deus falando com você, quem usa esse púlpito, você nunca vai ser transformado. Você vai esperar vir uma sarça dele, você vai esperar vir um anjo do céu descer, e não vai acontecer. Porque Deus usa as nossas vidas, os improváveis, para falar com vocês. Para ministrar o coração de vocês, queridos. Então Deus não só simplesmente deseja fazer em nós, mas sim através de nós. Deus está disposto a usar você como instrumento dele nesse tempo. Deus está disposto a investir, a continuar investindo na tua vida, na minha vida, como um instrumento dele para esse tempo, para a tua casa, para a tua família, para os teus filhos. Toma cuidado com o que você fala, queridos. Porque a mesma boca que abençoa é a mesma boca que amaldiçoa. Então, se você tem algum problema assim, anda com a garrafinha d'água, já ensinei para você. Quando for falar, afoga a língua. Porque se lembra, Moisés fez a coisa certa.
A intenção dele era certa, mas ele tirou a vida de um homem por causa disso. As nossas palavras matam, queridos. Às vezes nós temos que voltar para trás, reconhecer os nossos erros, pedir perdão para quem nós ofendemos. Porque a intimidade nos dá a capacidade de a gente ofender uns aos outros. A gente se torna íntimo dentro da igreja e a gente acha do direito de ofender as pessoas. A gente se torna íntimo dentro de casa e a gente acha no direito de ofender o marido, a esposa, o filho, a sogra, o sogro, quem quer que seja. E agora a gente está olhando para essa circunstância e está dizendo assim, por que está desse jeito? Ele está desse jeito como resultado da sentença que você lançou. E como eu resolvo isso? Faz o que eu fiz. Vou te ensinar 3 palavrinhas que vai resolver o teu problema por causa da vida. Não são 3 palavras, são 6. Né? Eu errei, me perdoe e eu te amo. Mas não use isso de maneira banal, não, queridos. Use isso quando você tiver consciência de que você está fazendo algo que já foi mudado internamente dentro de você. E aí Deus, na sua infinita misericórdia, vai falar assim, agora está legal. Agora eu vou fazer. Porque é o que Deus quer fazer comigo e com você, queridos. Quer usar a tua vida. Ele quer que a partir de hoje, quando você sair daqui desse culto, amanhã, que você for enfrentar teu dia a dia, enfrentar as tuas demandas do teu dia, você fique atento. Porque Deus pode, em qualquer momento, abrir uma porta de oportunidade para você resolver um problema. Trazer uma palavra de direção para alguém. Uma oportunidade de se acertar com alguém. Chamar a pessoa e falar, ó, como eu disse para o Rogério, eu não vim aqui tomar café contigo até, que é bom tomar café, né? A gente tomou muito café junto, comeu muito biscoito de vento junto, né? Nas nossas viagens. Eu falei, ele lembrou disso, né? Das nossas viagens, que ele ficava bravo comigo, que eu dirigi, não parava para ele comprar as bolachas de vento, os biscoitos de vento dele. Foi muito bom. Eu falei, mas eu não vim para isso. Apesar disso ter tudo muito bom, eu vim porque Deus abriu nesse tempo uma oportunidade de eu fazer um acerto contigo, de algo que não terminou bem. Moisés, ele me inspira por causa disso, por causa que esse é um improvável em que Deus usou. É o homem improvável que Deus vai até conhecendo a deficiência que ele tem, os medos que ele tem, as dificuldades que ele tem, e vai usar ele. Eu falo assim, Deus, se o Senhor usou Moisés, o Senhor vai me usar. Não que eu seja melhor que Moisés, tá? Que tem algumas coisas que eu não tenho como Moisés tinha, eu não consigo falar bem, né? De vez em quando o meu problema não é medo, é ser extremamente ousado. Aí eu faço algumas lambanças por ser ousado, eu tenho que me segurar, né? Mas eu fico olhando para Moisés e vejo como Deus, através de uma pessoa improvável, impactou primeiro a sua casa. E impactou aquela nação. Impactou uma geração. Impactou vidas. Mas uma pessoa que se dispôs a fazer coisas que ninguém fez. Moisés sobe no monte. E Moisés vai ficar no monte sem ouvir a voz de Deus por quase 7 dias. Deus não abriu a boca.
E ele está lá sentado. Pensa nisso, querido. Se não é doido para a gente, que não consegue ficar 10 minutos sem o celular na mão. E Deus diz assim: sobe aqui, fica quieto, que eu vou falar contigo. Primeiro dia, nada. Segundo dia, nada. Terceiro dia, nada. O que você teria feito? Você não tinha chegado nem no terceiro dia. Eu costumo dizer: Deus, esse é o tipo de coisa que você vai ter que trabalhar comigo, até para nascer antes do tempo, de tão apressado que eu sou. Quarto dia, nada. Quinto dia, nada. E Moisés lá. Deus estava tirando, nesse tempo de silêncio, toda a condição humana de Moisés. E aí o Senhor vem falar com ele. O improvável. Quanto tempo você está, ou quanto tempo você aguarda Deus, para Deus falar contigo? Ou você é aquele que você pediu algo agora e Deus tem que responder antes de terminar a oração? Como é teu relacionamento? Teu relacionamento com Ele é ouvir Ele falar ou estar com Ele? Porque às vezes o que Ele vai dizer não é o que você gostaria de ouvir. Às vezes o que Ele vai te pedir não é o que você desejaria. Só que você passou o tempo inteiro com Ele e não aproveitou a presença dEle. E por não aproveitar a presença dEle, o que Ele te pediu se torna demasiadamente grande. Você entendeu? E aí você fala: não tenho como fazer. É lógico que você não tem como fazer. Você não entendeu que Ele estava o tempo inteiro contigo, que era para você simplesmente se desfrutar da presença dEle, da comunhão dEle. E aí quando você desfruta da comunhão dEle, da presença dEle, não há nada impossível que você possa fazer quando Ele te pedir. Se torna impossível porque você não tem comunhão com Ele. Moisés, como improvável, me chama a atenção, porque Deus vai fazendo algumas coisas na vida de Moisés, e vai usando Moisés, vai abrindo porta de oportunidade para Moisés, e Deus vai fazendo as mesmas coisas que a gente, queridos. Mesma coisa comigo e com você. Por isso, o que Deus quer? O Deus quer que haja uma comunhão, que a gente é gurizada hoje, nessa nova geração aí, está falando assim, está conectado. Né? É a palavra que se ouve hoje em dia. Né? Deus está conectado com Deus. Antigamente a gente falava assim que era ligar a fiação, liga o fio, né? Aquelas coisas bem pentecostal no meu tempo. Né? Está conectado, porque quando você está conectado com Deus, você cresce. E quando você cresce, você serve. Quando você está conectado, você cresce. Quando você cresce, você serve ao Senhor. Então esses dias para mim foram marcantes. Pelo que eu ouvi, pelo que eu vivi, pelas oportunidades que Deus me deu, alguém que totalmente improvável que Deus fizesse o que está fazendo. E Deus não está fazendo porque eu sou melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém. Tenho muitas deficiências, conheço as minhas deficiências, conheço as minhas dificuldades, conheço as minhas limitações, conheço. Não tenho qualquer problema com isso. Sabe por que eu não tenho? Porque Ele também conhece. Foi Ele que me criou e Ele sabe que eu sou assim. Só que quando Ele abre uma porta, cria uma ponte, eu tenho que dar uma resposta para Ele. Na terça-feira,
Eu estava lá pregando para 700, 800 pessoas. Na sexta-feira, eu estava pedindo perdão para o pastor. A glória não pode me afastar disso. A glória não pode corromper meu coração e achar que porque eu estava num lugar, num ambiente extremamente maravilhoso, eu não deveria me colocar diante de um homem que eu respeito, que eu amo, e dizendo para ele: me perdoa, meu irmão. Então, para mim foi extremamente impactante essa semana inteira, por tudo que Deus fez. Fui para lá simplesmente para tentar ficar sentado e tentar aproveitar o máximo possível. E não imaginava o que Deus estava preparando para a minha vida. Moisés foi apacentar simplesmente as ovelhas do sogro, fugindo de uma situação que achou que estava fazendo o que era certo. A gente está muitas vezes assim, faz fazendo o que é certo. Então toma cuidado quando você acha que você está fazendo o que é certo. Porque fazer o certo, do jeito certo, nem sempre é fazer o que Deus quer. Essa é a desculpa que a gente usa. Mas eu estou fazendo o certo, do jeito certo. Mas Deus pediu para você fazer. Deus mandou você se intervir nisso. Foi o que Moisés fez. Deus tinha mandado ele se intervir naquela história? Não. Deus já tinha tudo estabelecido. Aí Deus vai pegar um homem velho e vai fazer desse homem velho o libertador da nação de Israel. Improvável. Alguém que ouviu a voz de Deus e obedeceu. Como eu tenho dito para vocês, e terminando, fique de pé. Aquilo que a tua fé não alcança, a tua obediência conquista. Aquilo que a tua fé não alcança, a tua obediência conquista. Deus quer usar você essa semana. Deus quer usar você nesse tempo. Deus quer usar você nesses dias, queridos. Deus quer. Deus quer fazer você experimentar algo maravilhoso. Deus quer mudar a história da tua casa, mudar a história da tua família. Deus quer, mas entenda, tudo passa por você. Você não está lá por acaso. Deus não te colocou nessa família meio complicadinha, entende, por acaso. Deus não colocou nesse trabalho complicado por acaso. Deus não te colocou numa faculdade hoje em que o ensino está diferente por acaso. Não, Ele te colocou lá porque Ele tem um propósito. Um propósito que passa por você. Mas eu sou improvável, eu não tenho. É ótimo, melhor ainda, porque aí você vai entender que tudo é dele, tudo vem dele, tudo é por Ele, tudo é para Ele. E o que eu faço, pastor? Obedece o Senhor, queridos. Obedece. Senhor, eu não sei fazer isso, mas eu vou. Eu não sei como fazer, mas eu vou. Sabe por quê? Porque se o Senhor está abrindo essa oportunidade, o Senhor sabe. O Senhor sabe que eu não sei, mas o Senhor está comigo. O Senhor está comigo, porque foi o Senhor que me criou. Se o Senhor abriu essa ponte, se o Senhor criou essa ponte para restabelecer algo que foi rompido com alguém, eu vou lá, Senhor. Eu não vou lá para dizer quem está certo ou quem está errado. Eu não vou lá para levantar as coisas que aconteceram. Eu vou lá para dizer: meu irmão, minha irmã, eu te amo.
Eu te amo, eu preciso de você. Eu sei que a gente começou bem, mas não terminou tão bem. Mas não precisa ser assim, meu irmão. Não precisa ser assim, minha irmã. Não precisa ser assim, meu amigo. Não precisa ser assim, alguém da minha casa. Não precisa, eu estou aqui. Eu te peço perdão. Perdão porque faltou maturidade, faltou eu me controlar. Perdão. A gente às vezes está muito mais preocupado com o que as pessoas vão pensar da gente do que obedecer o Senhor. Não se preocupe com o que as pessoas vão pensar de você, queridos. Então nem aí o que as pessoas vão pensar de mim. Eu quero obedecer ao Senhor, porque a minha casa depende da minha obediência. Um dia Deus chegou para mim e disse assim: olha, você vai, cuida dos meus, que dos teus cuido eu. Farei com ele nem que for como eu fiz com teu pai. E Deus salvou meu pai na última hora. Eu estou obedecendo ao Senhor, porque a minha obediência vai alcançar a minha família, vai alcançar a minha casa, vai alcançar aqueles que ainda não foram alcançados. E se tiver que ir lá pedir perdão pelo filho desastroso que eu fui, não tem problema, vamos lá pedir perdão. Improvável, Moisés era um improvável, eu sou um improvável, você é um improvável. Mas Deus pode e deseja continuar usando os improváveis. Amém, queridos? Você está disposto a ser esse improvável na mão do Senhor? Então coloca a mão aí no teu coração e fala com Ele. É você, eu não posso falar para você. Eu estou aqui, Senhor, o Senhor sabe que eu sou improvável por uma série de coisas. Mas eu estou aqui, Senhor. Eu estou aqui porque eu sei que o Senhor é comigo. O Senhor me escolheu, o Senhor me separou, o Senhor tem me capacitado, o Senhor tem colocado sementes na minha vida, Senhor, Pai querido, para que elas sejam lançadas, mesmo que muitas vezes eu não sei nem plantar, Deus, o Senhor sabe disso. Eu não sei nem plantar no vasinho, mas o Senhor sabe que eu vou lançar todas elas, até morrer. Não vou morrer com nenhuma delas, Deus. Todas as que o Senhor me der, eu vou lançar. Eu sei que eu sou improvável, Deus, mas eu sei que o Senhor é comigo. E o Senhor tem demonstrado isso todos os dias. E eu te louvo por isso. Eu te louvo, Senhor, Pai querido, porque o Senhor tem feito coisas grandiosas e vai fazer através dos improváveis que estão aqui. Em nome de Jesus.